Olá pessoal, estamos comentando mais uma vez o desempenho da nossa grade de fundos de investimento após o fechamento do primeiro semestre. Eu acho que é importante traçar um pouco um cenário do que aconteceu no primeiro semestre para depois falar sobre as classes de fundos específicos que nós temos aqui distribuídos pela Futura. E olhando para o cenário macro interno, o primeiro semestre foi um semestre extremamente desafiador. Como muitos de vocês devem lembrar, nós começamos o ano com a perspectiva de que em 2013 a economia iria ganhar tração, e não eram raros os relatórios dos principais bancos de investimento e corretoras que trabalhavam com a perspectiva de 4% de crescimento de PIB para o ano de 2013, enquanto que na virada do semestre nós vimos que essa perspectiva de crescimento para a economia foi diminuindo semana a semana, e agora as principais casas de investimento do Brasil já trabalham com a perspectiva de crescimento do PIB inferior a 2% no ano. Então, eu acho que o mau desempenho, principalmente da Bolsa, no primeiro semestre, está atrelado a essa diminuição de perspectiva de crescimento para o Brasil e, por via direta, um menor crescimento da economia impacta o resultado das empresas, e as empresas passam a ser negociadas com valuation um pouco menor na Bolsa. Então eu acho que esse é o principal driver para o mau desempenho da Bolsa no primeiro semestre. Além disso, nós vimos aí um Banco Central mudando o discurso no início do ano, com um discurso mais agressivo no sentido de recuperar credibilidade e conseguir trazer para baixo as expectativas de inflação, com um discurso mais duro no sentido de aumentar juros para conter as pressões inflacionárias que na virada do ano já estavam com um índice de difusão significativo, e o Banco Central começou a elevar juros e a taxa básica saiu de 7,25 para fechar o semestre em 8,5%. Então nós vimos aí um aumento dos juros que também trouxe efeitos significativos. Do ponto de vista de política econômica, ao longo do semestre também cresceu uma visão de mercado mais pessimista, no sentido de um esgotamento do modelo econômico atual do governo, onde o consumo já está flat, já não está crescendo mais, o endividamento das famílias já está alto, o crédito não está crescendo mais no mesmo vigor de antigamente, e os investimentos continuam travados. Então há uma construção de um racional de que o modelo econômico atual já esgotou, e é necessário que se implemente algum tipo de mudança no sentido de recuperar a credibilidade para a política econômica que está sendo adotada. Então eu acho que tudo isso influenciou. Existem outras razões, mas eu acho que o grosso para justificar a má performance, principalmente da Bolsa no primeiro semestre, estão atreladas a isso quando nós olhamos para dentro da nossa economia. Olhando para fora, eu acho relevante destacar que dois elementos prejudicaram o desempenho da Bolsa, mais especificamente. A primeira é que também ao longo do primeiro semestre as perspectivas de crescimento para a China foram diminuindo, isso impacta diretamente o preço de commodities, e a Bolsa brasileira também é muito refém de preço de commodities ainda. Isso termina impactando as perspectivas de crescimento para as empresas ligadas a commodities listadas na Bolsa. Isso prejudicou também o desempenho. E olhando para os Estados Unidos, em maio nós vimos um discurso do Bernanke, do Ben Bernanke, presidente do Fed nos Estados Unidos, sinalizando que muito provavelmente, por força da economia americana está ganhando tração, os estímulos monetários, principalmente a compra de bonds, de títulos por parte do Banco Central americano, começaria a ser retirado. Então isso trouxe um impacto muito forte a partir de maio, prejudicando não só a Bolsa brasileira, como todas as bolsas de países emergentes. Não foi só o Brasil que caiu após esse discurso, foram todas as bolsas praticamente do mercado emergente, porque menos estímulo monetário nos Estados Unidos significa um dólar mais forte. Isso prejudica as moedas dos países emergentes, e você tem uma fuga imediata de capital para o dólar, e isso terminou prejudicando o desempenho dos principais mercados emergentes. Então eu acho que esse é o quadro do primeiro semestre. Tudo que aconteceu internamente na economia impactou o desempenho da Bolsa, mas não só a Bolsa,
Nós vimos também, com a mudança de discurso por parte do Banco Central, uma mudança drástica de tendência para as taxas de juros internas aqui no Brasil, e o câmbio também, que começou a disparar, só trouxe mais uma variável de incerteza. Então foi um primeiro semestre extremamente desafiador para todos os fundos multimercados e também de ações, de maneira geral os nossos fundos conseguiram navegar bem nesse ambiente mais hostil. Eu vou comentar agora um pouco o desempenho de cada classe de ativos que nós temos aqui distribuídos, e depois eu vou falar um pouco de prognóstico para o segundo semestre. Os nossos fundos de previdência tiveram um primeiro semestre de razoável para ruim. Os dois fundos de ações que nós distribuímos de previdência, o SulAmérica Nest e o Orbi, foram relativamente bem. Se nós levarmos em consideração que a bolsa caiu 22% no primeiro semestre e que esses fundos podem ter até 49% de exposição em ações, a SulAmérica Nest fechando com mais de 3% em alta no semestre, e o Icatu Orbi em estabilidade no primeiro semestre, eu diria que os resultados foram satisfatórios. Já o fundo específico de previdência em renda fixa, atrelado a índice de preços, sofreu muito no primeiro semestre por força da mudança de discurso do Banco Central, como eu comentei aqui. Então o fundo sofreu de maneira significativa, porque a visão de mercado, que era de manutenção para os juros para esse ano, mudou de maneira significativa, e isso impacta diretamente o custo de oportunidade para aplicação em índices de preços. Os fundos de inflação, de renda fixa de inflação que nós distribuímos aqui, como eu mencionei, também sofreram. Lembrando que nós aqui na Futura sempre tivemos um foco maior em alocar os nossos clientes em fundos de preços de curto prazo, e as quedas foram muito menores do que as suportadas de maneira geral pelo mercado de renda fixa com lastro em índice de preços. Os nossos fundos de renda fixa tradicionais foram bem, todos superando 100% do CDI, e nós estamos satisfeitos com os fundos que nós temos hoje no nosso portfólio. A nossa família de fundos de produtos multimercado de baixo risco, de baixíssimo risco, foi super bem no primeiro semestre, com os 3 fundos atuais que nós temos na grade superando o desempenho do CDI. Então 100% dessa classe de fundos superou o CDI. Lembrando que nós incluímos recentemente o fundo Lega Low Vol no nosso portfólio, que é um fundo já com histórico significativo de desempenho, com baixa volatilidade, e que vem ao longo do tempo superando a performance do CDI. Nossa família de fundos de baixo risco teve um desempenho misto. 2 dos nossos fundos superaram o desempenho do CDI com certa facilidade, enquanto que 2 fundos tiveram uma performance no primeiro semestre inferior ao CDI. Então eu diria que a performance da classe de fundos foi satisfatória, com mais de 50% dos fundos superando a performance do CDI e 100% dos fundos fechando positivo no primeiro semestre. Falando um pouco da classe de fundos multimercados, nós temos 3 fundos hoje listados, e o destaque da carteira foi o fundo Brasil Plural Long and Short, que fechou com mais de 11% de alta no primeiro semestre, e dando aproximadamente 400% do CDI, e é um fundo que recentemente foi introduzido na nossa carteira. Olhando os nossos fundos de ações, todos os nossos fundos de ações superaram a performance do Ibovespa com certa folga, e cumpriram com o seu papel de, quando a bolsa cair bem menos que a bolsa. Então o Enin está bem satisfeito com a performance dos nossos fundos de ações. Lembrando que recentemente nós incluímos um fundo multimercado, mas que, por força dele ser mais volátil, nós enquadramos, e pela estratégia também está muito baseada em ações, nós enquadramos esse fundo na carteira de alto risco, que é o Legan Express, que fechou o primeiro semestre com uma alta de 6%. É um fundo que tem uma correlação significativa com a bolsa, e quando a bolsa recuperar, ele pode entregar muito em termos de performance daqui para frente. Então, de maneira geral, nós estamos satisfeitos com a performance da nossa grade de fundos.
foi um semestre desafiador, mas se nós olharmos, tanto os fundos de ações quanto os fundos multimercados conseguiram entregar performance ao longo do primeiro semestre. Olhando para frente, a Bolsa Brasileira está extremamente barata. Quem tem uma visão mais de médio e longo prazo tem que aumentar a exposição. Agora, no curto prazo, nós não vemos muitos drivers ainda para justificar uma valorização mais expressiva para a Bolsa Brasileira. Como eu mencionei, é necessário que haja uma mudança na política econômica atual e possivelmente um gatilho como a demissão do ministro da Fazenda e a colocação de alguém com credibilidade possa ser aí uma sinalização mais positiva. Agora, nós estamos falando de um evento político que pode de alta imprevisibilidade. Então, curto prazo de bolsa continua difícil, apesar dos preços dos ativos estarem num patamar bem convidativo. Então, o segundo semestre tende a ser um semestre, principalmente para os fundos mais macro, menos desafiador do que o primeiro, dado que hoje o Banco Central já está com um discurso mais previsível, mas para a Bolsa, nós, principalmente agora, nos próximos meses, nós não enxergamos muitos drivers para justificar uma exposição para quem tem uma visão mais curto-prazista, apesar de que no longo prazo os fundamentos prevalecem e os preços dos ativos já estão extremamente descontados. Então, é isso, essa é a mensagem que eu queria passar e até o próximo vídeo.